Todo império tem um rei, todo rei um trono. Mundos tem um universo inteiro ajoelhado. O imperador do submundo não conquistou o mundo das trevas por acaso. Ele o tomou, moldou, transformou a sua imagem quando o mundo humano nem sabia que ele existia. Foi ele quem destruiu a família de Dante, não por necessidade, por conveniência. E quando o filho de Esparda finalmente bateu na sua porta, Mundos não sentiu medo, sentiu curiosidade. Ele é o ser que prova que o verdadeiro terror não tem pressa, tem paciência. Mundos não é o tipo de vilão que impressiona apenas pelo visual, ele impressiona pelo que faz e pelo que é. Para começar, vamos pelo mais básico. Ele manipula plasma através de partículas e o dispara como projétil, e isso é só o aquecimento. Ele também domina a luz, não como fonte de claridade, mas como arma. Mas o que realmente muda o jogo é o que a energia dele faz no contato, pois consegue perfurar o alvo e ao mesmo tempo travar o movimento desse alvo. E se você acha que vai escapar virando as costas, ele dispara por lá também. Não existe ângulo seguro. Agora aqui está algo que muita gente ignora. Mundos tem uma percepção que vai muito além do campo de batalha. Mesmo estando em outra dimensão completamente separada, ele sabia em tempo real que Dante e Nelo Ângelo estavam se enfrentando e que um dos dois havia caído. Ele não precisava estar presente, o rei simplesmente sabia. E não parou nisso, pois coletou e registrou todos os dados da luta de Vergil, Dante e até de Esparda. 3 dos combatentes mais perigosos dessa lore inteira. Estava estudando cada um deles. Vergil é a prova mais concreta de onde o poder dele pode chegar. Mundos não só derrotou o filho de Esparda, ele o aprisionou, apagou as memórias dele, apagou o próprio nome, lacrou tudo dentro de uma armadura e transformou um dos seres mais letais desse universo em uma mera marionete chamado Nelo Ângelo. Sim, Vergil foi completamente humilhado e transformado. Fazer o que, né? No campo de batalha, ele ainda pode bombardear com meteoros, criar os Frost, criaturas que usam frio como arma, e pode gerar quantos seres quisesse, na quantidade que o Dante precisasse enfrentar. Mas os ataques físicos são quase secundários perto do que vem a seguir. Mundos consegue apagar seres completamente no vazio com sua energia, seres quase do seu nível praticamente, e esse apagamento vai fundo, ele inclui a alma, e isso importa muito mais do que parece. A alma em Devil May Cry não é metáfora, ela carrega emoções, mas além disso, ela é a verdadeira substância dos demônios, e o que eles realmente são vem das almas, não dos nomes, e os nomes são outra camada completamente diferente, são conceitos que existem além da realidade e pode alterá-la. A prova disso está no próprio Dante. Quando ele abandonou o nome Tony e voltou a ser Dante, seu poder aumentou de forma expressiva. O nome carregava algo real, e Mundos opera exatamente nesse nível. Além de tudo isso, ele carrega a energia do submundo, e essa energia age diretamente na mente. Ela pode mergulhar qualquer coisa na loucura, distorcer pensamentos e, quando necessário, parar o tempo. Ela também é uma fonte de magia em si mesma. Tudo que o submundo representa como força bruta foi internalizado por ele. Já em velocidade, Mundos consegue acompanhar Dante em sua forma base, e isso já diz bastante, porque nesse estado Dante já reage à luz com facilidade, mas o teto vai além disso. Na forma Devil Trigger, tanto Dante quanto o próprio Mundos percorreram grande parte de um universo de bolso enquanto ainda estavam no meio de um combate. Isso coloca os dois, no mínimo, em escalas massivamente acima da luz, e pode ser bem maior. Mundos é classificado como uma existência não ligada ao próprio fluxo do tempo, o que significa que a escala dele no pico pode ser infinita. Na defesa, ele pode conjurar runas que formam um escudo de energia ao seu redor, e o próprio corpo dele já é uma proteção por conta própria. Ele existe no vácuo do espaço sem sofrer nenhum dano, sem nenhum preparo especial. Por estar separado do fluxo do tempo, ataques que manipulam causa e efeito simplesmente não funcionam nele. Esse tipo de ataque, que seria devastador contra praticamente qualquer outro ser, não adianta aqui. Além disso, por habitar o submundo e carregar sua energia, Mundos tem uma resistência enorme contra tudo que essa força representa. Ele não só usa essa energia, ele é imune ao que ela faz nos outros, e no confronto direto, ele aguenta golpes de Dantes e de seres com capacidade de destruir o submundo inteiro. Quando você compreender o que é o submundo, vai compreender o peso disso. É justo deixar um detalhe claro aqui. Na época em que enfrentou Vergil, Mundos estava enfraquecido. Mesmo assim, venceu. E Vergil também não estava no seu melhor. Havia acabado de sair de uma luta contra Dante. A vitória de Mundos, mesmo nessas condições, já mostra onde ele está na hierarquia. Seu poder real era tão desproporcional para o mundo humano que ele precisou adotar uma forma de estátua só para existir lá sem destruir tudo ao redor. Não foi escolha, o ambiente
simplesmente não suportava o que ele é. Para chegar onde chegou, ele consumiu a fruta da Qliphoth, feita do sangue de milhões de seres, e matou o antigo rei do submundo. Esse rei, assim como os outros seres nesse patamar, era capaz de fundir duas dimensões com espaços-tempos completamente distintos, o submundo e o mundo humano. Isso não é pouca coisa, porque o submundo literalmente opera em um fluxo de tempo diferente do mundo humano. As próprias correntes de mundos existem para uma função específica: conter o poder do pesadelo para que ele não destrua o submundo por acidente. E esse ser carrega uma arma capaz de mover e destruir esse lugar. E o submundo é infinito, porque possui um mar sem fim dentro dele. E quando chegou no momento da batalha final contra Dante, ele criou um universo para servir de palco. Não convocou, não abriu um portal, ele criou um. E é igual ao Algosax, que pode transcender o tempo com uma certa habilidade. No nível mais fundamental, Mundus é o próprio vazio. Ele não está sujeito ao fluxo do tempo, existe separado disso. E quando morreu, o submundo inteiro entrou em risco de colapso. Um lugar infinito tremendo pela ausência de um único ser. Eu tenho a impressão de que ele é bem mais poderoso do que você pensava. Todo pai quer proteger o que é seu. Odin só tem uma definição diferente de proteção. O pai de todos não é o deus sábio e justo das lendas. É um obsessivo que sacrificou um olho, traiu aliados e destruiu reinos inteiros atrás de uma resposta que o universo se recusa a dar: o segredo do Ragnarok. Enquanto todos ao redor viam um rei, Kratos viu a verdade primeiro: um homem com poder enorme, completamente dominado pelo medo. Inclusive, aproveite e se inscreva no canal e nos ajude, porque estamos chegando perto dos 10 mil inscritos. Então se inscreva aí para não perder mais as batalhas que virão. Odin não é um lutador, ele é um estrategista com poder suficiente para não precisar de estratégia. E vamos falar de suas habilidades, começando pelo controle do ambiente. Ele usa telecinese e manipula o próprio chão ao redor do inimigo, abrindo crateras para engolir quem está na frente dele, ou arremessando pedras como projéteis. O terreno não é neutro quando Odin está presente, e se o terreno não resolver, ele muda a temperatura. Odin controla gelo, tanto ao redor do seu próprio corpo, formando um campo mágico que funciona como barreira, quanto à distância, disparando múltiplos raios de uma vez. Mas não é só o frio, ele também manipula chamas, projeta bolas de fogo e alterna entre os dois elementos, dependendo do que a situação pede. Para além dos elementos, ele domina a luz como ferramenta ofensiva, assim como as trevas. Isso vai ficar ainda mais relevante quando você entender o que essa escuridão faz, porque Odin criou o sopro negro, uma corrupção que contamina tudo ao redor, e que só a luz de Alfheim consegue dispersar. Ele não só usa escuridão, ele produz uma versão dela que praticamente nenhum outro consegue neutralizar, e essa corrupção vai além do ambiente, ele alcança outros usuários de magia. A presença dele é tão contaminante que os magos ao redor simplesmente pedem o acesso aos seus próprios poderes. Ele também corrompeu as próprias valquírias com magia, guerreiras que eram até então aliadas. Outra ferramenta que ele usa com maestria é o disfarce. Odin pode se transformar em outros seres para enganar seus inimigos, e já fez isso. Se disfarçou da pessoa mais bela que Freya já havia visto na vida, só para conseguir a espada que queria. Ele também consegue ocultar a própria presença. Escondeu a si mesmo nas raízes da Yggdrasil sem ser detectado, e colocou selos em vários reinos, controlando quem pode ir e vir. Falando em controle de movimento, a maldição que ele lançou em Freya é um dos exemplos mais perturbadores do que o poder dele faz. Ela ficou completamente presa em um único reino, e toda vez que tentava atravessar para outro, era puxada de volta, sem escapatória, sem luta, só a maldição agindo. Seus corvos não eram apenas mensageiros, eles causam dano real, inclusive a Kratos, e sua manipulação da terra é precisa o suficiente para aprisionar Mimir dentro de uma árvore usando magia. No campo da alma, ele é um mestre. Aprisionou a alma das valquírias dentro de formas físicas, não os matou, não os libertou, capturou e conteve. Esse é o tipo de controle que vai além de vencer um inimigo, e ele pode se teletransportar, inclusive entre reinos diferentes. Só que isso não é tudo, é realmente difícil derrotar esse velho. Odin aguenta o veneno de Daisleif, uma arma conhecida especificamente pelo poder de seu veneno, sem danos aparentes. Ele levou múltiplos golpes das lâminas do caos de Kratos, que carregam chama primordial, e continuou de pé, e se recuperou rapidamente de um golpe do machado Leviatã. Para comparar,
esse mesmo machado Leviatã deixou uma cicatriz permanente em Thor. Em Odin não fez quase nada. De uma forma geral, ele absorveu os ataques combinados de Kratos e Atreus juntos sem ser derrubado. E quando levou um golpe do machado Leviatã, se curou rapidamente. Não foi um processo longo, foi rápido. Vale acrescentar um detalhe que parece pequeno, mas diz muito sobre a natureza dele. Odin não era afetado pela beleza sobrenatural de alguém que deixava todos os homens ao redor completamente fora de controle. Imunidade mental e de percepção fazem parte do pacote. Mas vamos falar do seu nível de poder? Pois é bem alto. Para derrotar Odin, foram necessários Kratos, Atreus e Freya juntos, em uma luta prolongada. Não foi vitória rápida. E em um confronto, ele conteve os três com relativa facilidade durante boa parte da luta, inclusive derrubando o próprio trio no grito. Thor ele matou sem esforço, e Thor não era qualquer oponente. Ele lutou contra a Serpente do Mundo, uma batalha cuja força foi sentida em todos os 9 reinos, e durante o Ragnarok, desferiu um golpe nela tão violento que rachou a Yggdrasil, e mandou a serpente de volta no tempo. Odin superou as vinhas de Freya, que são fortes o suficiente para conter Baldur, o mesmo Baldur que pode derrotar Jormungandr com apenas 3 golpes. Ele é superior a Ares, que criou uma dimensão de bolso repleta de estrelas, com o que parece ser uma galáxia ao fundo, e é superior a Garmin, que pode corroer a estrutura dos 9 reinos inteiros, e é superior aos filhos de Nidhogg, que sem supervisão devoraria os 9 reinos como se fosse alimento, e é superior ao próprio Nidhogg, que mastiga as raízes da Yggdrasil constantemente, impedindo seu crescimento descontrolado. É superior às Valquírias, com algumas delas com poder suficiente para fazer a Yggdrasil sangrar. Junto com Thor, poderia derrotar Surtur, a origem do fogo de todas as estrelas de todos os reinos. Surtur tem poder para destruir Asgard e cortar um galho da própria Yggdrasil. E a Yggdrasil não é só uma árvore grande, ela é a estrutura que sustenta toda a trama da vida, o ciclo de morte e renascimento, e com os 9 reinos coexistindo em seus galhos, e os fios do destino que transcendem o tempo e espaço. Odin vê seus seres que conseguem abalar, mastigar, rachar, fazer sangrar e cortar os galhos dessa estrutura. Mas o que define tudo está na origem. Odin matou Ymir, o primeiro gigante, e usou o corpo dele para esculpir 6 dos 9 reinos. Ymir era um ser tão vasto que o próprio sangue dele ameaçou inundar toda a criação quando derramado. E aqui está o detalhe que muda a escala de tudo. O tempo só passou a existir depois que Ymir morreu pelas mãos de Odin, o que significa que tanto Odin quanto Ymir já existiam antes do tempo. Uma coisa você pode ter certeza, essa batalha não vai ser fácil. Essa batalha mortal é intensa, porém Mundos vence e aqui está o porquê. Antes de mais nada é bom dizer que qualquer um dos dois pode vencer, por isso a vitória aqui vai ser nos detalhes. Em termos de velocidade, no pico os dois podem estar basicamente iguais, já que os dois podem se mover onde o tempo não existe. Já em termos de força, enquanto Odin está usando o corpo de Ymir para criar os 9 reinos, Mundos pode lidar com seres que podem mover o submundo inteiro. E em termos de nível de poder, Odin pode lidar com seres que basicamente têm interação 5D, por poder causar danos a Yggdrasil. Porém, Mundos também está na mesma situação, já que ele é igual a Gosaks que pode transcender o tempo, tendo também interação 5D com isso. Já nas habilidades deles, Odin parece ter bem mais hacks, só que a defesa do Mundos também lidaria bem com isso, e as defesas de Odin também lidaria bem com os ataques de Mundos, só que tem uma habilidade de Mundos que realmente poderia dar a vitória para ele, e é o que define aqui, o apagamento existencial que ele pode fazer. Mundos é capaz de apagar seres da existência no nível praticamente dele, e o apagamento do Mundos age em nível conceitual, por apagar a alma que contém todas as emoções, e isso seria um fator determinante contra Odin. E Odin não tem uma defesa específica contra isso, e por conta desse detalhe é que ele vence, porque senão seria um impasse. E eu queria agradecer aqui ao Luiz Eduardo, que contribuiu para que essa batalha fosse feita. Meu muito obrigado a você, saiba que a sua contribuição foi muito importante. Aliás, se você gosta do conteúdo aqui e quer contribuir financeiramente, eu deixei a chave Pix no comentário fixado, e sempre leio com carinho as mensagens e vou estar te agradecendo em um dos vídeos aqui. Só as batalhas patrocinadas que por enquanto eu não vou estar fazendo, porque eu vou dar prioridade ao calendário previsto aqui pro canal. E outra coisa, dependendo da mensagem que você mandar, posso até responder em um vídeo aqui. Dito isso, assista mais vídeos aqui do canal, pois o vencedor de hoje é Mundos.